Ih, tá começando. Estamos ao vivo no YouTube. Leonita, começa. Bom dia a todos, a todas. É com imensa satisfação que nos encontramos para mais um encontro nacional, 31º encontro, né, nacional de historiadores da AMPU. E nesse primeiro momento, essa mesa de diálogos contemporâneos, o rural redescoberto, quero agradecer à comissão organizadora pelo empenho, pela competência e pelo belo trabalho que fez. Agradecemos pela oportunidade. A diretoria, né, da AMPU, PN 2019-2021, pelo competente mandato e votos de êxito à nova diretoria. Também queremos cumprimentar e agradecer às historiadoras, historiadores, professoras e professores pelas lutas travadas para chegarmos até aqui e as lutas que estamos enfrentando. Queremos também cumprimentar e agradecer a todos os responsáveis pelo INST Propietas, que se constitui pesquisadores comprometidos com a ciência, com a formação de pesquisadores, aos GTs regionais, grupos de pesquisa que se ocupam do rural e suas múltiplas dimensões. O rural redescoberto. Nas últimas décadas, as discussões sobre os conflitos de terra, os usos de documentos de propriedade, desvelam os embates para referendar determinadas concepções de direito, de poder, de luta, de movimento social, entre outras. Ao não reivindicar nenhuma autonomia à história rural, os pesquisadores estão preocupados, sobretudo, em contribuir para uma reflexão mais densa sobre a ocupação territorial, o direito à terra num país marcado por concentração fundiária trágica e singular. Tendo como eixos pilares o mundo rural, a propriedade da terra, os movimentos sociais, as discussões têm contemplado problemáticas da história pretérita e atual. Queremos também destacar que, nesse momento, estamos vivendo uma experiência ímpar. O mundo rural também tem sido uma proposta de ser pensada através de recursos didáticos e chegar até a educação básica. Temos iniciativas localizadas regionalmente e temos também pelo Propietas, né? Uma iniciativa extremamente necessária, já que é um tema marginal na história do ensino. Agradecemos àqueles que contribuem com suas pesquisas, publicações, e esperamos que esta mesa, o Rural Redescoberto, atenda às expectativas dos participantes e que os temas dos palestrantes possam fomentar discussões e servir de ponto de partida para outras investigações sobre as temáticas aqui abordadas. Eu sou professora vinculada ao GT de História Rural do Rio Grande do Sul, e é com gratidão que estou aqui para apresentar os meus colegas, né, Carmen Margarida Alvear, professora associada ao Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e PhD. Tem experiências na área de História, com ênfase em História do Império Português, História do Brasil colonial, História do Rio Grande do Norte e História do Direito.
Atua também nos seguintes temas: mulheres e gênero, história agrária e estudos jurídicos. É coordenadora do Laboratório de Experimentação em História Social. Coordena a plataforma Sesmarias do Império Luso Brasileiro, que consiste em uma base de dados que pretende disponibilizar online as informações das sesmarias concedidas pela coroa portuguesa no mundo atlântico. Integra a Rede Propietas, hoje INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, um projeto internacional, História Social das Propriedades e Direito de Acesso. Hoje ela nos traz o tema A Visão dos Juristas sobre a Legislação Colonial e Imperial nos Processos Judiciais do século XXI. A colega Mônica Piccolo de Almeida Chaves, pós-doutora em História pelo Centro de Estudos Interdisciplinar do século XX, Universidade de Coimbra, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, mestre em História Social e bacharel em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora adjunta 3 do Departamento de História e Geografia da Universidade Estadual do Maranhão. Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em História e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioespacial e Regional. Investigadora integrada ao Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX, na Universidade de Coimbra. Coordenadora do Núcleo de Pesquisa em História Contemporânea e membro fundadora do INCT Propietas. O colega professor Paulo Pinheiro Machado, Mônica Piccolo Almeida Chaves, nos traz hoje a temática Questão Agrária no Maranhão em Tempos de Ditadura. Professor Paulo Pinheiro Machado, professor titular do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina, é graduado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em História pela Universidade de Campinas, pós-doutor na Universidade Federal Fluminense. Leciona nos cursos de graduação e no programa de pós-graduação em História na Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de História do Brasil, com ênfase no período do Império e primeiras décadas da República, atuando na área de História Social do Campesinato, principalmente em pesquisas sobre colonização, terras, fronteiras agrícola, Canudinhos de Lages e a Guerra Sertaneja do Contestado. É líder do grupo de investigação sobre o movimento do Contestado e integrante do Laboratório de História Social, do Trabalho e da Cultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Integra o INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Propietas. O tema do professor Paulo Pinheiro Machado é Movimentos Sociais Rurais na Historiografia e nas Ciências Humanas. Com desejos de que esta mesa seja frutífera, passo a palavra de imediato ao colega Paulo Pinheiro Machado. Creio que esteja desligado. Tá. Desculpe. Bom dia, Ironita. Fico muito feliz e muito honrado por ser convidado para participar dessa mesa de diálogos. Queria fazer um agradecimento especial à diretoria da AMPU, à presidenta, né, a professora Márcia Mota, que fez uma bela fala ontem à noite, né, demais integrantes da diretoria nacional da AMPU, da comissão organizadora do 31º Simpósio Nacional, né, das universidades que estão participando aqui do Rio de Janeiro desse evento, né, e é uma satisfação, né, estar nessa mesa com as colegas Carmen Alveal, Mônica Piccolo, né, e a coordenação da professora Ironita Machado, né. Eu preparei, então, né, uma fala sobre movimentos sociais rurais na historiografia e nas ciências humanas, né, e peço licença de vocês para fazer a leitura, que foi o jeito que eu me organizei melhor para usar o tempo, né. Então, vamos lá. O Brasil é um continente. Não há como tratar um tema desta envergadura sem reconhecer as dificuldades em se apurar
as distintas formas de construção do território e de relações sociais peculiares que se desenvolveram em suas diferentes regiões. Nesta fala, gostaria de me concentrar em alguns aspectos importantes no estudo de movimentos sociais rurais, suas fontes, suas abordagens metodológicas, suas relações com os contextos políticos e sociais. Em primeiro lugar, como todos sabemos, existe uma longa série de estudos históricos, além de relatos de viajantes, jornalistas, médicos, sacerdotes e militares que analisaram os movimentos sociais rurais nos períodos da colônia, império e início da República, em sua grande maioria com olhares urbanos e eurocentrados. Tinham como postura intelectual constante a reprodução do discurso colonizador oficial, a visão de um país incivilizado, incompleto e de uma população desqualificada por suas origens étnicas e raciais. As manifestações populares, tanto urbanas como rurais, eram vistas nas versões mais generosas como espasmos de indivíduos tangidos pela fome e pelas diferentes carências, e, nas abordagens mais preconceituosas, como manifestações de aberrações irracionais, fanatismo religioso ou formas de banditismo e pura criminalidade. Para o professor Pedro Lima Vasconcelos, analisando a obra de Euclides e associando com uma visão de Frei Vicente do Salvador, ainda do século XVII, existia a visão predominante de que o diabo está no sertão. Trata-se de um conjunto de visões com o preconceito de classe associado ao preconceito racial e à desqualificação de populações rurais. Essas imprecações eram pesadamente atribuídas aos movimentos socio-religiosos mais conhecidos no início do período republicano, como a concentração de Juazeiro, o povoado de Belo Monte, mais conhecido como Canudos, e a Guerra Sertaneja do Contestado. Mas, para períodos anteriores da história brasileira, essas desqualificações estavam presentes em muitas crônicas e relatos dos movimentos do Reino da Pedra, da cabanada pernambucana e alagoana do início da regência, da cabanagem no Grão-Pará, da balaiada do Maranhão e Piauí, e muitos outros. Sobre os rebeldes das matas limítrofes entre Pernambuco e Alagoas, um estudo realizado por Marcos Carvalho, a imprensa liberal de Recife se referia como sendo de um conjunto de escravos indígenas e ladrões. Além das origens raciais, os rebeldes cabanos eram chamados de ladrões por praticarem o costume de fazer investidas a fazendas e engenhos de cana para a libertação de cativos, no caso, uma violação à sagrada propriedade. Como visto, as fontes majoritariamente disponíveis sobre esses movimentos demandam formas de leitura a contrapelo. A imprensa, os relatórios policiais e militares, a correspondência de chefes políticos locais com governadores e oficiais do Exército, dos regimentos de ordenanças e da Guarda Nacional, e algumas vezes, quando integrantes das classes populares são levados a julgamento, os processos judiciais são fontes produzidas por setores sociais majoritariamente hostis às populações rurais. Mas o desafio da compreensão dessas fontes tem resultado em teses e dissertações muito relevantes para a recuperação do protagonismo rural popular. Na longa história brasileira, fugir das autoridades, ficar distantes das capitais, portos, vilas e quartéis era uma maneira segura, mais segura para se viver. Não sendo escravo, o brasileiro livre ou liberto estava sujeito a outras formas de constrangimento em sua vida, principalmente o recrutamento militar e a tributação. A tese do professor James Scott sobre populações que fogem do Estado é bem sucedida para explicar muitos fenômenos demográficos no nosso país. Os indígenas buscam o sertão mais remoto, tal como fizeram os quilombolas e muitos homens e mulheres livres pobres. Em grande medida, ondas de interiorização da população nacional foram estimuladas não apenas pela atração dos biomas, busca de novos solos, pastos, novas oportunidades de trabalho, mas também para ficar mais distantes de autoridades como capitães-mores, juízes de paz, oficiais da Guarda Nacional e outros. Desde o período colonial, é claro, o tratamento de pobres insurgentes. Na pesquisa de Luciano Figueiredo sobre as quimeras de Minas,
A repressão aos pobres insurgentes deveria ser tão drástica como a dedicada aos escravos fugitivos. Dizia um soldado português, abre aspas, esta guerra só se deve fazer como quem vai investir num quilombo de negros, fecha a citação. Chama a atenção a manutenção do padrão de ocupação territorial colonial, mesmo depois da independência política formal. O brasileiro pobre é um indivíduo suspeito por natureza. Mesmo antes das leis que o desqualificavam moralmente como vadio, já era objeto da captura. O problema para as autoridades não é o conjunto da população rural. Boa parte dessa população, livre ou cativa, estava sob o controle de proprietários fundiários, sujeitos à sua disciplina e mando local. Mas há grande número de pequenos fazendeiros, lavradores, poceiros, pescadores, trabalhadores por empreitada, tropeiros, pessoas do meio rural que trabalham para si, que foram o alvo de capturas para o preenchimento de cotas do recrutamento militar. Ser recrutado era quase uma experiência de reescravização, tais as exigências que tinham de ser cumpridas, como o trabalho compulsório em obras públicas, os castigos corporais e as transferências de região. A época das regências foi pródiga nessas violências. A desmobilização do exército ao final do primeiro reinado e início das regências representou uma importante oportunidade de ação de militares identificados com um certo antilusitanismo popular, que teve diferentes formas ao longo do século XIX. Quando se acirravam disputas políticas locais, o recrutamento militar da clientela dos adversários políticos era uma forma de se penalizar os opositores do governo. Em grande medida, um número significativo de conflitos ocorreu com a reorganização dos poderes locais nas décadas seguintes à independência. O final dos regimentos de ordenanças, a organização dos juizados de paz e da Guarda Nacional criaram um forte abalo e novas disputas nas estruturas de poder local, fazendo com que facções oligárquicas adversárias apelassem à participação da plebe rural nesses conflitos. Os diferentes movimentos ocorridos na regência demonstram que, em vários momentos, esta plebe rural não agia apenas através dos liames clientelísticos. Em vários momentos, impôs suas demandas, lutando de maneira descolada de seus tradicionais chefes políticos. A itinerância do trabalho sertanejo, no trabalho extrativo, a busca por novas terras, longe dos grandes fazendeiros, fazia com que a choupana típica dos brasileiros livres fosse muito precária e bastante semelhante às malocas indígenas. Assim eram descritos os nacionais pobres, chamados de vadios. A mobilidade da população nacional era vista como mais um fator de vadiagem por parte dos governantes. Um estudo dos anos anteriores à balaiada, no Maranhão, Matias Roring Assunção aponta a preocupação do comandante-geral da província, Alves de Carvalho, sobre a existência de grande número de vagabundos e ladrões na parte leste da província. Dizia o comandante, em 1826, pois que com esta qualidade de gente não deve haver contemplação alguma. Castigo temporal tenho experimentado de que nada serve, são soltos e tornam a mesma vida com dobrada audácia, fazendo-se, por isso, inútil as diligências em que trabalho para limpar o meu distrito desse flagelo da raça humana. Sua Majestade Imperial precisa de braços para a marinha e obras públicas. Esses indivíduos podem ser empregados nesses trabalhos, porque, de todas as formas, é benefício comum. Finaliza a citação. Na repressão à cabanagem, no Grão-Pará, uma das guerras internas mais violentas já realizadas no Brasil, em estudo realizado por Magda Ritt, o presidente da província encaminhava os prisioneiros que ainda não tinham sido executados para uma corveta em Belém, que deveria mandar os capturados para trabalhar em outras províncias. Dizia o general Soares de Andréa em 1838, muitos poucos desses serão inocentes, mas a falta de clareza com que foram recolhidos faz que não saiba deles senão o crime geral de serem do partido dos rebeldes. Como quer que seja, são homens perigosos nessa província e que podem ser úteis em outra, ou trabalhando pelos seus ofícios, ou como grumetes, contanto que aqui não voltem. Fim da citação do general Andréa. O relato de Andréa mostra como homens presos
indistintamente, eram arrancados de suas localidades e recrutados para a Marinha como penalização por sua identificação com o chamado Partido Rebelde. Mesmo assim, reconhece que alguns inocentes eram arrastados para esse exílio, já que havia falta de clareza nas suas capturas no interior do Vale Amazônico. O castigo recomendado era o recrutamento militar para a Marinha, Exército, para os mais remediados, a soldadesca da Guarda Nacional. Quando o comandante se refere às carências da Marinha, ele não esconde que necessita de braços, igualmente de obras públicas, igualmente para as obras públicas. A citação também revela a atitude recorrente de forças policiais e autoridades locais de prender e castigar fisicamente os ditos vadios, mesmo que os castigos corporais já fossem proibidos pela Constituição de 1824. Do ponto de vista legal, esta plebe insurgente foi objeto das mais distintas formas de enquadramento e criminalização. A professora Mônica Duarte Dantas aponta para o período colonial o enquadramento como crime de lesa majestade no livro 5º das Ordenações Filipinas. A partir do Código Criminal de 1830, os indivíduos poderiam ser condenados por crimes contra a segurança interna do Império e pública tranquilidade, sendo definidos mais especificamente, os crimes de conspiração, rebelião, sedição, insurreição, resistência, tirada ou fugida de presos e arrombamento de cadeias e desobediência às autoridades. Se a prisão celular era a principal pena para os livres, aos escravos as penalidades eram agravadas para morte, galés perpétuas e para penas mais leves, galés por 15 anos e açoites. Os camponeses, compulsoriamente recrutados, também foram participantes de muitos movimentos. As experiências militares das guerras de independência, das guerras da Regência, da Guerra do Paraguai e da Revolução Federalista, entre 1893 e 95, formaram diferentes gerações de sertanejos que passaram por experiências de combate, que foram incorporadas aos seus posteriores costumes e práticas rebeldes. O bandoleirismo e o banditismo são fenômenos que se desdobram desses processos, mas frequentemente estão associados aos conflitos dentro das esferas do poder local e também presentes nos movimentos sociais. Merecem estudos mais focados em suas atuações políticas e militares, sem ter que necessariamente enquadrá-los no figurino do banditismo social. Nem sempre a atuação dos bandidos significava a latência de uma revolta camponesa. Por algum tempo, a historiografia se concentrou no estudo biográfico das chefias sertanejas para explicar os movimentos sociais rurais. Isso é um problema sério, pois é fundamental entender as decisões e iniciativas das lideranças sertanejas não como relampejos individuais, iluminados e de vanguarda, mas como intérpretes e correspondentes das expectativas e demandas dos sertanejos. Por mais importantes e carismáticas que tenham sido as lideranças rurais, o crescimento dos movimentos sociais se deu por adesão consciente e demandas colocadas por seus seguidores, ainda mais quando seguidores se convertem em combatentes. A biografia de Antônio Maciel não explica Canudos, assim como o padre Cícero não explica completamente Juazeiro, e principalmente os movimentos seguintes de Caldeirão e Pau de Colher. Os movimentos sertanejos não apresentam apenas líderes carismáticos, também inventaram instituições, como cortes celestes, grupos de beatos e capelães de terço, reinventaram apóstolos, a guarda católica, construíram unidades de pares de França ou pares de Sebastião, desenvolveram um grande número de meios organizativos em suas experiências comunitárias. As comunidades, cidades santas, povoações e irmandades sertanejas demandam mais estudos, tanto de memórias, testemunhos, cruzamentos de relatos, como da própria cultura material, como o professor Francisco Regis Lopes Ramos vem fazendo em relação aos objetos do Caldeirão. No estudo das fontes sobre os conflitos do século XIX e primeiras décadas do século XX, outro problema aparece para a reflexão. A linguagem dos sertanejos apontados como rebeldes, mesmo em meio aos discursos de desqualificação das fontes militares e judiciárias, frequentemente reproduz o discurso da deferência
a monarquia e a santa religião. Muitos se apresentam em nome da pessoa do imperador, seja na figura de Pedro I, que estava fora do país entre 31 e 34, ou em nome de Pedro II, antes da maioridade. A pesquisa histórica mais recente confirmou essas teses entre os balaios, cabanos, conselheiristas e caboclos do contestado. Nesse aspecto, há que se considerar algumas ordens e questões. Os sertanejos, na maior parte dos movimentos citados, não se apresentaram como rebeldes. Foram, assim, tratados pelo Estado. Em muitas circunstâncias, as populações rurais lutaram apenas para a manutenção de suas condições de vida, de seus direitos tradicionais. As noções de deferência ao poder monárquico, herdadas do antigo regime, certamente ainda tinham um forte enraizamento popular, principalmente por se tratar de um poder destacado e diferenciado do poder local e provincial dos grandes proprietários e seus sistemas oligárquicos. Essa fissura, que se apresenta em muitas regiões do Brasil durante o Império, ficou mais evidente com a República e todo o processo de violência e exclusão popular que esse regime inaugurou. Outra vertente, que não pode ser desconsiderada, é a formação de uma noção popular da monarquia, uma adaptação da leitura de textos religiosos católicos que pugnava a luta por um governo do céu, um projeto de ruptura com o mundo circundante dos fazendeiros, dos militares, das oligarquias e do clero. Entender a linguagem dos movimentos socio-religiosos é um desafio ainda atual. Embora seja correto, em linhas gerais, não é suficiente caracterizá-los apenas como movimentos camponeses que lutaram por terra, ou movimentos anti-oligárquicos que enfrentaram o coronelismo e outras formas de poder local. A componente de religiosidade popular que cimentou as experiências de Canudos, Juazeiro, Contestado, Caldeirão e Pau de Colher não foi um conjunto residual de manifestações sertanejas. Então, para enfrentar a questão religiosa dos sertanejos, não basta denunciarmos as visões preconceituosas que os enquadravam como fanáticos. Com a ajuda da medicina lombrosiana e o evolucionismo spenceriano, se construiu um ambiente intelectual que considerou o denominado fanatismo, né, entre aspas, né, como manifestação do atraso, da incultura, da irracionalidade da população sertaneja. Esta imprecação do fanatismo, mais do que um conceito elaborado, não passava de uma descrição externa de intelectuais urbanos que não conseguiam entender que o mundo sertanejo vivia um universo cultural e costumeiro próprio. Uma verdadeira barreira cultural precisava ser transposta para que o mundo sertanejo pudesse ser entendido em suas motivações e projetos. Durante os anos 1950 e 1960, na nascente sociologia brasileira, houve a crítica e o abandono da noção de fanatismo e passou a se utilizar o conceito de messianismo para o entendimento de vários movimentos socio-religiosos. O conceito de origem teológica teve muitos problemas na sua aplicação no Brasil. Pronto se identificou que muitos movimentos pouco se encaixavam nesse tipo de conceituação, pensada ainda como parte da herança judaico-cristã e fortemente eurocentrada. Além disso, a noção de messianismo estava embasada num conceito de manifestação de anomia social, manifestada por comunidades impactadas por fortes processos de modernização. Pelo menos assim, a sociologia dos anos 50 acentuava. Em que pese as importantes contribuições de Roger Bastide, Maurício Vinhas de Queiroz, Maria Isaura Pereira de Queiroz, para o estudo do contestado e outros movimentos, esses autores não deixaram de considerar esses movimentos messiânicos como uma manifestação de autismo, uma espécie de patologia social. A partir da década de 70, com os estudos de Douglas Teixeira Monteiro, que passa a entender os sertanejos que participaram do movimento contestado como pessoas normais, é deslocado o conceito de messianismo e adotada a visão weberiana do reencantamento do mundo para explicar o fenômeno milenário estudado. Douglas fez especial esforço para compreender os gestos de ruptura dos sertanejos com o mundo circundante, com o desenvolvimento de novas formas de compadrio, diferentes costumes sociais sendo inventados e construídos nas cidades santas do contestado. Especial atenção foi dispensada por Douglas
e pesquisadores mais recentes sobre a religiosidade sertaneja. O estudo de preces e práticas religiosas tem ganhado novos significados, tendo em vista as diferentes origens. A prática de portar patuás com rezas fortes para fechar o corpo de guerreiros incorporava uma síntese peculiar de práticas religiosas não europeias. Talvez o desafio de entender os movimentos socio-religiosos brasileiros é compreender sua mestiçagem, é buscar o entendimento de sistemas de identificação e leitura do mundo, de construção de uma religiosidade popular que imprimiu a construção de projetos comunitários específicos a partir da incorporação de tradições religiosas africanas, indígenas e europeias. Pensar o mundo rural ontem e hoje continua a ser pensar na cidadania e condições de vida de nossas sofridas populações do interior do Brasil. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigada, professor. Vamos ver como vai o nosso tempo. Ao final, a gente abre um espaço. Agradecida. Professora Carmen, por gentileza, a palavra é contigo. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a organização do evento, a direção, né, do biênio 2019 e 2021. Eu acho que foi uma gestão que, apesar da pandemia, soube se reinventar a partir desse modo virtual, conseguiu, inclusive, um alcance muito maior do que antes eu acho que nós tínhamos tido. O modelo virtual não é o melhor, mas justamente possibilita que mais gente seja alcançada, né? Então, eu acho que não só a visibilidade da Ampuela é importante, mas a realização desse evento, ontem se perguntava, né, se deveríamos comemorar ou não. Devemos sim, porque eu vejo todo esse evento como um momento de resistência, né? Então, eu acho que toda organização, comissão organizadora, sob o nome da professora Lúcia Bastos, está de parabéns. E a professora Márcia ontem realizou uma conferência magnífica, que deixou muita gente emocionada. Eu acho que começamos esse simpósio nacional de uma maneira fantástica. Eu mesmo, não sendo mãe, me senti representada na fala das solteiras que são cobradas por não ter filhos. Enfim, então, mulheres estão sendo o tempo todo julgadas, né? E eu faço coro aqui a gratidão de estar numa mesa com duas mulheres extremamente fortes, professora Ironita e professora Mônica Piccolo, e também estar ao lado do meu colega Paulo Pinheiro Machado, que é um colega do sexo masculino, mas que é um gentleman, e que dentro da academia nós precisamos de homens que tratem as mulheres com, não é questão da delicadeza, né, mas com o respeito que nós devemos ser tratadas diante das dificuldades que todos os seres humanos enfrentam. Bom, então, depois desses agradecimentos, eu gostaria de trazer a minha nova pesquisa, que surpreendeu um pouco, inclusive, aos meus colegas, que é a visão dos juristas atuais sobre a legislação colonial e imperial nos processos judiciais do século XXI. Então, é século XXI mesmo, né, na atualidade, são processos de 2009 para cá, e esse trabalho é uma pesquisa recente que eu estou realizando com uma colega do direito, Erilene Laurindo Gomes Oliveira, é uma jovem jurista daqui do Rio Grande do Norte, e nós duas temos analisado os processos julgados em segunda instância e também no Superior Tribunal de Justiça, que tiveram a questão das Seis Marias mencionadas. Então, sempre a gente fazia uma busca, achava a palavra Seis Marias, nós selecionávamos aquele processo, que, por incrível que pareça, surpreende a gente quando ainda no século XXI a documentação do período colonial esteja ainda sendo utilizada, né? Esses processos estão disponíveis no Jus Brasil, mas são apenas as decisões dessa segunda instância e do STJ. Infelizmente, nós não temos os processos de primeira instância, é uma segunda etapa posterior da pesquisa, porque ali nos processos de primeira instância é que nós vamos encontrar os documentos utilizados, né? Então,
O interesse em pesquisar processos judiciais recentes do século XXI veio muito em função do projeto Plataforma Silb, Sesmarias do Império Luso-Brasileiro, que a duras penas tem tentado decolar. Nós já temos algumas capitanias inseridas e estamos tentando agora colocar mais 4. A ideia é entender como as cartas de Sesmarias são utilizadas na argumentação jurídica atual, tanto pelas partes quanto pelos desembargadores e ministros. Na prática, tivemos esse objetivo no sentido de tentar valorizar a Silb para tentar editais internacionais. Não sou hipócrita. É uma aventura na atualidade, mas para tentar mostrar a importância da análise desses documentos do período colonial. Então, colocando em evidência a importância delas no campo jurídico atual. Apesar de perceber que as cartas são utilizadas, as cartas de Sesmarias, são utilizadas juridicamente, observamos que as partes envolvidas que recorrem a elas geralmente são os que têm sua argumentação refutada pelos desembargadores de segunda instância e dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Em realidade, as interpretações acerca do sistema sesmarial não são as mais problemáticas. Talvez mais complicados são as decisões jurídicas sobre a Lei de Terras de 1850 e o Decreto de 1854, por parte tanto dos desembargadores e desses ministros, e com base em uma estreita visão e ao pé da letra do texto da lei, e esta visão ignora completamente o processo histórico, em um período que o próprio direito civil acerca da propriedade estava se delineando. Por um lado, confirma como os juristas desconsideram a questão histórica em vários sentidos. Por outro lado, mostra como o chamado mito da primeira ocupação, analisado por Márcia Mota em 2003, quase 20 anos atrás, para o século XIX, ainda existe para as partes que pensam em provar o seu direito à propriedade por meio de cartas de Sesmarias do século XVIII ou XIX. Outro interesse que motivou a estudar os processos atuais foi a informação de que, desde 2019, o Supremo não aceitaria as Sesmarias como documentação jurídica passível de validade. E eu, Carmen, tenho essa curiosidade de saber por que desta tomada de decisão. E justamente esse encontro com a Erilene, que trabalhou por anos na comarca de Areia Branca, me apresentando esses processos, está possibilitando a realização de tentar entender, e assim suprir essa curiosidade um pouco, que não supri ainda. Vou deixar bem claro que é uma pesquisa ainda em seu início. Outro aspecto que gostaríamos de deixar claro é que justamente esse período entre 1822, quando foi decretado o fim das Sesmarias, e inclusive esse decreto de 1822, no qual o sistema sesmarial teria sido dado fim, também do ponto de vista histórico, deve ser reavaliado, porque Sesmarias foram concedidas até 10 anos depois, até 1832. Infelizmente, ninguém ainda estudou especificamente essas Sesmarias concedidas posteriormente ao decreto. Mas do período entre 1822 até a promulgação do Código Civil de 1916, e mesmo depois, como mostra Ironita Machado no seu livro Justiça e Lucro, no Rio Grande do Sul, 1890-1915, ou seja, já na República Velha, pode-se afirmar que havia uma fluidez de entendimentos sobre a propriedade da terra, não havendo uma rigidez clara nos entendimentos sobre o assunto, derivado do processo histórico de transição de um direito do período moderno, caracterizado pelo ius comune, e o processo de codificação de leis, que no Brasil iniciou-se com a Constituição de 1824. Lembra-se que durante o período imperial, além da Constituição, foram promulgados o Código Criminal, em 1831, o Código de Processo Civil, Código de Processo Criminal, 1832, e o Código Comercial, de 1850. Mas a demora na elaboração do Código Civil, de acordo com Keila Grimberg, deve-se ao fato de que a questão da propriedade, tanto de escravos quanto de terras, não era interesse de ser resolvida de maneira clara. No caso das terras, houve a promulgação da Lei de Terras e sua regulamentação, mas que ainda deixaram lacunas que contribuíram e contribuem para levantar debates jurídicos e políticos sobre a questão. E mesmo após a promulgação do Código Civil de 1916, vários foram os decretos que reimplementavam aspectos que já constavam na Lei de Terras, como a revalidação de posses, a despeito de cada regulação estipular um período no qual se deixaria de aceitar novas posses, o que tanto Ironita Machado quanto Cristiano Cristinillo, entre outros, mostraram.
E a própria falta de discussão ou discussão superficial sobre o ius comune, o direito comum nos cursos de direito, justificadas por uma visão preconceituosa por ser visto como um direito que não é mais aplicado na atualidade, ou um direito que não teria chegado aqui no Brasil, dificulta maiores reflexões sobre sua importância. Mas cada vez mais estudos mostram como o direito comum, e aí cuidado para não confundir com a common law inglesa, né, era utilizado no Brasil no período colonial, apesar de alguns historiadores colonialistas acharem que alguns traços desse direito comum são do antigo regime, porém tais aspectos são de séculos bastante anteriores. Esses fatos revelam como ainda é mal discutido o direito comum ou ius comune no Brasil. Portanto, recomendo vivamente a obra do colega da Faculdade de Direito Federal de Ceará, Gustavo César Cabral. Eu mesma escrevi um artigo analisando a apropriação do ius comune no século XVIII aqui no Brasil, com base na noção de justo título, em 2017, que saiu na revista Outros Tempos, inclusive organizado pela professora Mônica Piccolo, da Estadual do Maranhão. Mariana Armond Dias Paz, no ano seguinte, também mostrou como, mesmo após a Lei de Terras, várias decisões da Corte de Apelação do Rio de Janeiro, decisões da mais alta instância à época, pautavam-se no direito comum. Então, reforça como ele ainda estava bastante presente, mesmo na segunda metade do XIX. E já Cristiano Cristinillo mostra como, para o caso do Rio Grande do Sul, muitas decisões sobre demarcações de terra e, consequentemente, propriedade da terra foram feitas muito mais com base em decisões políticas do que efetivamente jurídicas, mostrando aí a complexidade, o emaranhado da discussão sobre o direito à terra, à propriedade da terra. E, por fim, nessa breve introdução, gostaria de atentar a determinadas terminologias que devem ser bem aprendidas e que apresentam também uma historicidade. O primeiro termo é domínio. No período moderno colonial, havia essa concepção de domínio bastante ampla, baseada na ideia de que uma pessoa teria o poder ou a faculdade reconhecida a alguém de se apoderar das coisas, pondo-as à sua disposição o uso lícito, segundo as leis estabelecidas, segundo a razão. Essa citação é do Domingo de Soto, utilizada pelo Antônio Manuel Espanha, no qual analisa justamente a posição de vários juristas na sua obra-prima, como os juristas viam o mundo, né? Então, como é que a literatura jurídica entendia sobre as múltiplas formas de domínio e afirma, inclusive, que não havia uma hierarquia entre elas, entre as várias formas de domínio. Então, para o caso colonial, interessam as noções de domínio útil e domínio efetivo ou direto, e estas noções aparecem tanto em Portugal quanto para aqui no Brasil no período moderno, inclusive pelo fato de o sistema de sesmarias se ancorar no princípio do cultivo, né, ou ocupação dessas terras. Interessante que, num esforço dos juristas do século XX e XXI de aplicar conceitos, eles simplificam esse binômio, como sendo o domínio útil a posse e o domínio direto a propriedade, inclusive atribuindo aí uma hierarquia inexistente naquele período, como se o domínio direto à propriedade fosse mais importante do que o domínio útil à posse, né? E isso eu mostro nos meus trabalhos, como, por exemplo, a Ordem Régia de 1753, que é uma ordem régia paradigmática, ao meu ver, que favoreceu os poceiros em detrimento daqueles que tinham cartas de sesmarias. No caso, o rei ali mandou que se fizesse uma devassa e se desse títulos de sesmarias, né, as cartas de sesmarias, para aqueles que efetivamente estivessem cultivando. E aos originais sesmeiros se daria apenas aquela parte que eles estariam cultivando diretamente por seus escravos. Também houve uma intervenção direta do rei Dom João V em uma decisão do Tribunal da Relação da Bahia, favorecendo um sesmeiro potentado, na qual o rei obrigou a revisão dessa sentença, para que se favorecesse os rendeiros, uma vez que eles é que possuíam a terra, já que eram eles que cultivavam. Outro termo importante e que tem levado a confusões é a noção de título. Para nós, do século XXI e XX, claro, o título ou titularidade está relacionado a algum papel que comprove a propriedade de determinado bem, um papel, um registro, né? Entretanto, título no direito comum
está mais relacionado à origem do direito, ou seja, de como determinada pessoa adquiriu ou se apossou de algum bem, se de boa fé ou não. E ainda juristas atuais utilizam o termo título nessa acepção dessa origem do direito, mas a leitura contemporânea que é feita pode levar a um equívoco, achando que os juristas estão se referindo a um título de papel. Os estudos que venho realizando há quase 2 décadas sobre as sesmarias mostram exatamente como houve uma reapropriação do termo título do direito comum para uma noção, digamos, vou usar o termo equivocada, mas ainda não sei se eu estou satisfeita com isso. Por exemplo, vários candidatos a sesmeiros solicitaram uma carta de sesmaria com a justificativa de não terem o justo título. Ou seja, a carta de sesmaria era vista como um título oficial, um documento que alimentava uma falsa segurança jurídica, como já mostrou Márcia Mota. Bom, retornando aos processos atuais, foram lidos apenas 8 processos judiciais. Como eu disse, eu estou no início da minha pesquisa. Não vou analisar os 8 aqui, até porque ficaria enfadonho, então eu só trouxe 3 aspectos mais diretos ao que nos interessa. Salientamos que o objetivo não é verificar qual das partes tem mais direito, tá? Mas analisar como que os ministros tomaram suas decisões e como também os advogados estão argumentando. Então, dentre esses processos, o mais importante é o número 926.755, julgado no Superior Tribunal de Justiça em 2009, porque ele tem sido utilizado como jurisprudência de base para outros processos. Inclusive, 5 dos 8 processos analisados citam esse processo relatado pelo ministro Sidney Bennett. E eu, que eu sou muito metida, já consegui o e-mail do ministro Sidney Bennett. Quando eu tiver mais segurança para discutir com ele, eu vou entrar em contato para a gente exatamente rever essas questões históricas que, ao meu ver, estão faltando um pouco nessas decisões judiciais. Então, essa decisão de 2009, ela negou um recurso de um recorrente, um Themistocles Hautfeld, e outros, eram 6, né, embargantes, contra a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, no estado de Minas Gerais. Na verdade, os autores, na qualidade de sucessores de Guilherme Hautfeld, né, ou seja, certamente um parente, né, descendente, que recebeu uma sesmaria antes da Lei de Terras. O processo foi uma ação demarcatória contra o Estado de Minas Gerais e a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. E, no caso, os herdeiros estavam pleiteando a demarcação de uma área de sesmaria, né, que essa companhia estaria ocupando há alguns anos sem pagar aluguel ou qualquer outra renda. Interessante que no processo, as terras em litígio, né, dessa parte dessa sesmaria que os autores estavam pleiteando, aparecem sempre na documentação como de propriedade ou posse da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. Então, chama atenção para isso, porque mesmo no processo não fica claro qual o direito que a Companhia Siderúrgica tem, propriedade ou posse, e isso em momento algum foi questionado, pelo menos nessa parte do acórdão. Eu não sei se na primeira instância teria acontecido alguma coisa. E, no caso, houve a sentença, né, que apresentou como argumento principal que o título de propriedade dos primeiros não existiam, porque, apesar de eles terem um título de sesmaria, uma carta de sesmaria, ela não seria um título de propriedade, porque ela não teria sido revalidada após a Lei de Terras. De fato, a Lei de Terras ela coloca lá a necessidade de revalidação, que é confirmado no Decreto 1319 de 1854. Então, eles exigiam essa revalidação estipulada por essa legislação de meados do século XIX. Esse processo também não está claro por quê, mas ele parou por cerca de 42 anos, né? Porque ele iniciou em 1959, mas em 2003 ele voltou a ser analisado. E no ano de 2003, o juiz afirmou, né, que é mister
reconhecer que o registro de vigário, né, o registro paroquial de terra, constante dos presentes autos em nome do suposto antepassado dos autores, não conferia a ele domínio. Né? E aí vejam domínio geral, né? Não especifica domínio direto ou domínio útil, posto ser ponto pacífico que a carta de Sesmaria dependia de confirmação posterior para convalidar o domínio. Então, ainda em 2003, né, 43 anos depois, ainda se falava na necessidade da convalidação da Sesmaria. Dessa afirmação, depreende-se uma visão histórica do problema, já que, calculo eu, mais de 75%, e isso é um chute, infelizmente, com a minha experiência no material de Sesmaria, que mais de 75% das cartas nunca foram confirmadas, né, da forma que a legislação pediu. E a plataforma SILB, as Sesmarias do Império Luso Brasileiro, objetiva justamente perceber, ver essa lacuna, né, das cartas de concessão feitas aqui no Brasil, na América Portuguesa, e quantas foram confirmadas, porque, pelo meu cálculo, ele não é um cálculo subjetivo, né? Eu fiz uma proporção na época do meu doutorado, calculei que apenas 25% das cartas teriam sido efetivamente confirmadas em Lisboa. E o juiz alegou que os autores nunca fizeram qualquer prova de que o antepassado sesmeiro tenha ocupado a terra, mesmo que em tempos imemoriais. Bom, passados quase 150 anos, conseguir esta prova pode ser bem árduo, né? Provar que o antepassado ele possuía, ele ocupava a terra naquele momento da Sesmaria. Mas aí eu acho que até uma brecha para a contratação de nós, historiadores, para realizar essa pesquisa histórica em benefício de alguma parte. Bom, retornando a este caso, sem a confirmação da Sesmaria, considerava-se que a propriedade do imóvel não estava demonstrada nos autos. Os autores refutaram as alegações do juiz, afirmando, primeiro, que em nenhum momento os autores arguíram que o seu antecessor era proprietário da referida gleba de terras com base no registro do vigário, né, com base no registro paroquial. Então, eles concordam que o registro paroquial ele não é, digamos, uma prova que sirva para a argumentação deles. Segundo, o antecessor, o Guilherme Hatfeld, ele era titular, né, e hoje seus sucessores eram os titulares dessa suposta Sesmaria em Ribeirão do Cocais Pequeno. E essa Sesmaria, alegam os autores, foi demarcada pela técnica do direito anterior. E é uma pena que eu não tenho as páginas que falam nessa menção de técnica do direito anterior. E, portanto, eles alegam que são necessários novos recursos na técnica do direito vigente. E, finalmente, na contra-argumentação deles, eles afirmam que o título de Sesmaria, no direito anterior, é título de propriedade, que conserva suas virtudes no direito vigente pelo princípio da continuidade do direito consagrado na instrução ao Código Civil. Então, abrindo aqui um parêntese, isso mostra bem o que a professora Rosa Congos, que é um nome muito forte na história agrária, mostra sobre as chamadas aspropriedades, né? Exatamente a relação que se tem com a terra, né? Independente justamente dessa questão do título, né? Do papel, mas a relação que se tem com aquela terra naquele momento. Né? Então, a gente percebe aí várias visões, né? Os processos judiciais sempre vão mostrar justamente essas distintas visões acerca dessas propriedades. Portanto, os próprios autores da ação confirmam que os registros paroquiais não são prova de propriedade, no entanto, alegam que a Carta de Sesmaria equivaleria a um título de propriedade no direito da época, e assim os autores tentam historicizar o próprio direito para o tribunal. Embora não se fale de posse, do ato de possuir ou correlatos, como cultivar, povoar, para os autores, o fato de terem a Carta de Sesmaria igualava-se a um título de propriedade. Porém, esse é um equívoco comum, tanto do final do século XVIII, dos possuidores de Carta de Sesmarias, que prossegue até hoje pelos seus descendentes. A Carta de Sesmaria não era necessariamente uma garantia da propriedade. As Sesmarias estavam sempre à sombra de denúncias de não cultivo, de acusações de serem devolutas por abandono, possibilitando que outros solicitassem terras em Sesmarias, já que a posse era o que garantia o domínio da terra
e a consequente carta e a manutenção do seu direito enquanto estivesse sendo possuída, usufruída. É exatamente este o argumento ao qual o ministro Sidney Bennett se atém. O fato de não haver prova de ocupação da terra, e no caso desta ação específica, complica mais o fato de que consta nos autos, pelos próprios autores, a menção de que quem ocupa a parte em litígio há décadas é a companhia mineradora. Não achamos a ação da companhia mineradora entrando com nenhum litígio de uso capião, né? Então, afirma o ministro que, desde 1959, a ação já nasceu inviável, pelo fato, né, de não haver existência da propriedade a ser transmitida aos herdeiros, pela falta de prova de propriedade derivada da posse. Bom, até aí tudo bem, porém a argumentação prossegue com base na literatura jurídica atual. Humberto Teodoro Júnior, com seu livro Terras Particulares, Demarcação, Divisão, Tapume, já em sua 6ª edição, e Antônio Carlos Marato, em seu Procedimentos Especiais sobre o Código de Processo Civil, no qual reforçam que o título dominial deve constar no registro imobiliário competente. Entretanto, isso foi colocado como obrigatório apenas em 1916 com o Código Civil. Mesmo a lei de 1864, de hipotecas, não estabeleceu um registro oficial de imóveis. Cabe lembrar que os autores entraram na Justiça apenas em 1959, período em que, de fato, já caberia a produção de alguma documentação legal válida, né, como o registro de imóveis. E como remonta a uma sesmaria, na qual houve incapacidade de provar sua posse, a decisão foi contrária aos autores, né? Então, o ministro Bennett ele finaliza, concluindo a sua argumentação, dizendo que não basta, pois, a titularidade de carta de sesmaria, que sem dúvida constitui um título, aquela confusão, mas não de propriedade, para que automaticamente se tenha adquirido direito de propriedade, para o qual necessário também o complementamento do título com a posse, e, em seguida, a transcrição do registro de imóveis, para que se configure juridicamente o domínio, né? Então, não bastava apenas a carta, mas era necessário provar a posse, que estava sendo ocupada. Porém, essa transcrição para o registro de imóveis, ela nunca ocorreu. E, segundo o ministro, os autores tiveram titulação do sistema de sesmarias, mas não tiveram a posse, né? Então, no caso, a gente sabe que no Brasil houve um arranjo sistemático para que esse sistema cadastral realmente demorasse, né, a acontecer. Então, todo o século XIX e início do XX, como Ironita mostra no seu livro, está presente lá. Num outro processo de 2011, 2 anos depois desse de 2019, que, digamos, sacramentou um pouco essa jurisprudência com relação à sesmaria, aconteceu um litígio de 2 partes brigando por uma área na ilha de Jaguanão. Além dessas 2 partes, a União ela entrou com uma ação de oposição. Então, era como se fosse uma terceira parte contra as 2, e na documentação utilizada pelas primeiras partes foi mostrada uma sesmaria, mas o juiz argumentou que a sesmaria da ilha do Jaguanão ela também não teria sido revalidada e teria, portanto, caído em comício. Interessante que as partes iniciais apresentaram uma carta de confirmação régia, registrada na Torre do Tombo, em Lisboa, e extraída pelo diretor-geral do arquivo. Mas, como o documento não fora legalizado numa repartição consular, o registro foi desconsiderado. Seria interessante se tal documento tivesse sido considerado juridicamente, pois seria instigante ver como os juristas tratariam este registro, se como um definitivo de propriedade ou ainda como um de posse. Nesse processo, é muito utilizado o termo domínio e título legítimo. Para este caso, baseia-se em título legítimo do Decreto-Lei número 9.760 de 1946, estabelecendo que o elo inicial provenha do domínio público, de acordo com as formas legais de transferência deste para o domínio particular, previstas na Lei de Terras de 1850 e do seu regulamento de 1854. E reafirma que só se revela legítimo o título cujo elo inicial provenha do domínio público, a partir das formas previstas
na lei de 1850. Então, a questão aí, né, do domínio público e dessa publicização, ela coloca mais uma vez a questão do registro, né? Se o registro paroquial de terras não é considerado como um registro público e a revalidação que deveria ser feita pelos juízes comissários indicados pelos presidentes de província, ela nunca ocorreu, acaba que a maioria, né, daqueles proprietários de terra na segunda metade do 19 não conseguiram, enfim, estariam ilegais, mas muito mais por culpa do Estado, que não possibilitou essa chamada convalidação ou revalidação, do que efetivamente por uma culpa individual. Acaba que quem tem revalidação dos seus títulos, né, de propriedade, que acabam virando títulos, é quem entrou na justiça, quem litigou na justiça, porque aí acaba tendo um registro, né? Tanto o Cristiano quanto a professora Ironita mostram muito bem isso. Bom, esse processo ele não discute muito as sesmarias, mas cita bastante a lei de terras. Por isso que o título do meu trabalho é a legislação colonial, mas também imperial, que eu confesso estou adentrando agora de forma mais efusiva nessa literatura, né? Então, talvez até por isso que eu cite poucos trabalhos, mas eu sei que é meu dever, enquanto historiadora, correr atrás dessa bibliografia. E, no caso, eles citam ordens régias também antigas, né, do período colonial, sobre as ilhas, mas, no fim, ele retoma a questão da revalidação como argumento primordial para não conceder a vitória aos autores, e, no caso, a União ela consegue ficar com a sua terra. E o último caso que eu trago para vocês é um caso do Rio de Janeiro, na cidade, um imóvel bem no centro da cidade, é uma ação de uso capião. O caso envolve um autor que entra contra a prefeitura pelo direito de uso capião de um imóvel urbano. E o caso foi ganho pelo autor, pois ele mostra provas documentais e testemunhais que indicavam a ocupação do imóvel por mais de 40 anos. Mas o interessante desse processo é justamente as alegações feitas pela edilidade carioca no recurso impetrado. É a Prefeitura do Rio que mostra carta de sesmaria do município e uma carta de sesmaria de Sobejos para provar que aquele imóvel faria parte da sesmaria original e que, portanto, o autor deveria ter apenas domínio útil e cobrar e deveria pagar foro ao município. Porém, a decisão acabou sendo em prol do autor. Por quê? Porque na sesmaria não está dito... infelizmente, essas cartas não estão no recurso, né? Então, eu tenho que trabalhar com essa argumentação. Mas, segundo ele, pela documentação, não estaria claro que aquele trecho em específico, para quem conhece o Rio de Janeiro, perto do Campo de Santana, onde hoje é o Saara, perto do Teatro Carlos Gomes também. Então, para eles, a sesmaria, para os juízes, né? Para os ministros, perdão, porque para o Supremo Tribunal é sempre ministro, não estaria provado na sesmaria, no mapa, que aquele pedacinho, aquele trecho, faria parte da sesmaria original do Rio de Janeiro, que seria mais ali na região onde hoje está estabelecida a Rio Branco, que é 1º de março, né? Então, por isso, eles descartam essa sesmaria como documento evidente e também falam sobre a ilegitimidade da cobrança de foro pelo município e concedem o direito de propriedade total ao autor, né? Então, eu trouxe esses 3 casos para vocês perceberem as formas distintas que a legislação sesmarial e mesmo a lei de terras, ela é abordada nesses processos judiciais. É uma apresentação, não dá para ser mais aprofundado, mas o que se percebe em uma primeira análise desses processos é como os ministros se fixam às leis escritas e desconsideram a questão histórica ao não reconhecer o papel das paróquias, ao relativizar os registros paroquiais de terra e não considerar como títulos qualquer registro feito no século XIX que não fosse derivado de processo judicial. Os juízes atuais consideram a história no tocante à revalidação das sesmarias, uma vez que esta nunca ocorreu por negligência do Império, como, mais uma vez, eu vou citar o Cristiano Cristinilo.
E como Ironita Machado analisa uma certa continuidade do problema da falta de registro na República Velha, bem como a posse ainda se mantinha bastante presente, causando imbróglios jurídicos. Assim, é estranho os juristas cobrarem hoje, no século XXI, um registro histórico que, se é sabido, nunca foi operacionalizado pelo próprio Estado, né? Então, eu trago essa pequena contribuição e espero que daqui a alguns meses saia um artigo bastante aprofundado. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Carmen. Professora Mônica. Olá, bom dia. Vocês me escutam? Sim. Ufa! Tudo tranquilo. Depois dos problemas iniciais, vamos lá. Bom dia a todos e todas. Eu começo a minha fala ainda sobre o impacto da conferência de abertura de ontem, né, que mexeu muito com todas nós e comigo em particular. Então, sobre o impacto da fala maravilhosa da professora Márcia Mota, uma grande amiga, irmã, eu inicio agradecendo, né, a comissão que organizou esse evento, esse esforço hercúleo de colocar na rua um evento da dimensão do nosso simpósio, nessas condições a que nós estamos submetidos. Então, realmente está sendo, né, uma realização incrível. Agradeço também e cumprimento os meus colegas que estão aí lutando pelo rural, né? A querida Ironita, a querida Carmen e o doce professor Paulo Pinheiro. Bom, o que eu vou apresentar aqui agora são as reflexões iniciais de um projeto recém-aprovado na Agência de Fomento aqui no Maranhão, a FAPEMA, intitulado A Militarização da Questão Agrária, as Relações entre Estado, Empresários e Repressão no Processo de Expropriação Rural na região do Vale do Pindaré, Maranhão, entre 64 e 79. Aqui eu vou apresentar um fragmento dessa pesquisa que também está em processo de desenvolvimento. Bom, intitulei a minha fala de hoje A Questão Agrária no Maranhão em Tempos de Ditadura. Bom, então vamos lá. Segundo dados da Comissão Pastoral da Terra, publicados pelo G1 Maranhão em 17 de abril de 2020, o Maranhão, em 2019, liderou o número de casos de conflitos de terra com 173 ocorrências, seguido pelo Pará, com 143, e pela Bahia, com 130. O relatório de 2019 aponta a continuidade da violência no campo, reforçadas pelo avanço do agronegócio e das mineradoras sobre a Amazônia, capitaneados pelo capital financeiro. A CTP contabilizou 15.342 famílias envolvidas em conflitos por terra em 133 regiões do Estado. O número de famílias é um pouco menor daquele registrado em 2018, que havia sido 16.154. Quem lidera o ranking, então, era o Pará, com 30.043 famílias envolvidas em conflitos por terra. As regiões com terras indígenas ou quilombolas aparecem em destaque pelo número de famílias envolvidas. As comunidades mais afetadas por conflitos estão em Alcântara, com 1.050 famílias em conflitos por terra na região do Centro de Lançamento de Foguetes. O conflito mais recente trata do avanço das atividades do CLA, já que uma medida assinada pelo general Augusto Heleno prevê que a base deva avançar aproximadamente 12.000 hectares, além da área já usada, e, por isso, será necessário remover as comunidades quilombolas que vivem na região. Diante dessa medida, a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular enviou uma nota técnica ao general Augusto Heleno, pedindo explicações e solicitando a anulação do remanejamento de 792 famílias que vivem nas proximidades do centro de lançamento. Além do conflito por terra, a CTP contabilizou regiões com conflitos por água. No Maranhão, ocorreram 5 registros desse tipo de conflito, envolvendo cerca de 2.015 famílias. A CTP também contabilizou 4 mortes com características de pistolagem envolvendo os conflitos de terras indígenas. Em dezembro de 2019, o indígena Francisco Salles Costa de Souza, de 60 anos, foi morto em casa no povoado Centro de Totó, em Zedoca.
Ele liderava a defesa de mais de 300 hectares de Mata São Pedro, parte de mata fechada da floresta amazônica. Também denunciava, nas redes sociais, irregularidades nas administrações municipais de Zedoca e Araguanã. Apresentava-se como lavrador e se posicionava pela preservação do meio ambiente e pelo direito de cada agricultor ter um pedaço de terra no seu ecossistema. Ainda em 2019, em novembro, deu-se a morte de Paulo Paulino Guajajara, um líder indígena de 26 anos, morto na região da terra indígena da Araribóia, em Bom Jesus das Selvas. Segundo o Ministério Público Federal, ele foi assassinado com um tiro no rosto durante uma emboscada feita por um grupo de caçadores que invadiu a terra indígena. No ataque, o indígena Laércio Souza Silva Guajajara também foi baleado no braço e nas costas, mas não morreu. Também em dezembro de 2019, deu-se a morte de Firmino Guajajara e Raimundo Benício Guajajara. Os caciques foram assassinados em um atentado registrado na BR-226, entre as aldeias El Betel e Boa Vista, no município de Jenipapo dos Vieiras, aqui no Maranhão. Segundo a CTP, o homicídio aconteceu quando eles retornavam de uma reunião na aldeia Coquinho, a fim de definirem sobre compensações relacionadas aos impactos causados por obras nas linhas de transmissão de energia existentes no território Guajajara. Além dos assassinatos, outros 2 indígenas ficaram gravemente feridos e sobreviveram. A CTP também divulgou um balanço que apontou os casos de trabalho escravo registrados no Maranhão em 2019. Ao todo, 59 pessoas foram resgatadas em situação análoga à escravidão, incluindo 4 crianças em 7 municípios do estado. Já o relatório de 2020, segundo Patrícia Rocha Chaves, os últimos 10 anos totalizaram 10.077 ocorrências de conflitos por terra no Brasil. Na década anterior, ou seja, de 2001 a 2010, foram registrados no total 6.050. Isso significa que houve diferença expressiva no número de ocorrências registradas nesses últimos 10 anos para os 10 anos iniciais. Portanto, é necessário destacar os elementos que impulsionaram as lutas das populações do campo nessa última década. O ano no qual se manifestou o maior número de ocorrências de conflitos por terra foi 2020, em seguida, 2019. Ou seja, os 2 anos do governo de Jair Bolsonaro foram aqueles de maior registro de ocorrências de conflitos por terra na série histórica. Em terceiro lugar, está o ano de 2016, ano do golpe que retirou Dilma Rousseff da presidência. É importante observar o que isso representou em termos regionais. As regiões que mais se destacam em ocorrências de conflitos são o Norte e o Nordeste. Há uma espécie de protagonismo do Nordeste até o ano de 2014, e, a partir de então, o Norte passa a exercer essa macabra liderança, com exceção do ano de 2018. Entre os estados, o primeiro lugar está com o Maranhão, com 1.772 ocorrências, seguidos pelo Pará, com 1.169. No ano de 2020, a CTP identificou 203 notificações, incluindo o alarmante número de 20.864 famílias atingidas. Eu separei 3 casos que chamam ainda mais a atenção. Alcântara, diretamente relacionada com a base, onde 2.795 famílias quilombolas foram diretamente atingidas. A região de Grajaú e Barra do Corda, região indígena, em que 4.646 famílias indígenas, isso só no ano de 2020. E a região de Santo Amaro, em que 3.455 famílias de pescadores estiveram diretamente envolvidas em conflitos. Em 6 de maio de 2021, o G1 Maranhão noticiou o despejo irregular de agrotóxicos por meio de aviões na zona rural de Buriti. Moradores de 2 povoados afirmam que um dos aviões jogou o veneno por 3 dias seguidos em uma comunidade, o que teria provocado intoxicação em pelo menos 9 pessoas. Isso foi amplamente divulgado aqui no Maranhão. A Secretaria de Meio Ambiente já identificou o produtor de soja, Gabriel Introvini, que contratou voos agrícolas no período investigado. Ele foi multado em R$ 273 mil
por atividade potencialmente poluente, pulverização na lavoura com uso de aeronave, sem licença da autoridade competente. Segundo o próprio Gabriel Introvani, não foi só a minha fazenda que aplicou veneno na região. Tem outras fazendas que aplicaram também. Agora, o produto que eu apliquei, que eu saiba, não queima ninguém, né? Mas disseram que queimou. Eu posso dizer o quê? Em publicação no dia 8 de maio do Observatório do Agronegócio no Brasil, intitulado De Ouro nos Ruralistas, o sojicultor gaúcho Gilmar Lunene de Freitas foi indiciado por formação de milícia privada, desmatamento e esbulho possessório, com a conclusão do inquérito da Polícia Civil, que investigou a contratação de jagunços pelo empresário para a invasão de comunidades camponesas tradicionais no município de Breja, no dia 19 de maio. O sojicultor tem 15 autos de infração no IBAMA, entre maio de 2004 e fevereiro de 2017. As multas se referem ao desmatamento de até 2.476 hectares de cerrado nativo, além de transporte ilegal de carvão vegetal sem documento, descumprimento de embargos do IBAMA e até abandono de embalagens vazias de agrotóxicos. As multas somam R$ 1.825.000. Os exemplos dos conflitos de terra no Maranhão poderiam se estender por todo o tempo aqui da minha fala, mas somente os que aqui foram apresentados apontam para a necessidade urgente de pesquisas históricas que possam construir novos caminhos para o entendimento da longevidade e até mesmo para o acirramento dos conflitos responsáveis pela expropriação e morte de indígenas, quilombolas, poceiros, assentados, sem terra e pequenos proprietários maranhenses. Partindo desse pressuposto, a pesquisa ora apresentada tem como ponto de partida para a historicização dos conflitos pela posse da terra no Maranhão a eleição de José Sarney ao cargo de governo do Estado em 1965, em profunda conexão com a ditadura civil-militar implementada somente um ano antes. Bom, no Maranhão, e eu já usei esse início aqui em outras apresentações, e esse início é sempre muito revelador do que nós somos, e por isso eu peço licença para aqui repeti-lo. No Maranhão, há uma famosa anedota. Essa anedota foi publicada originalmente por Veridiana Serpa e reproduzida por André Bastos. Então, há uma famosa anedota, segundo a qual é possível nascer na maternidade Marli Sarney, morar nas vilas Sarney, Sarney Filho, Quiola Sarney e Rosena Sarney, ou ainda no município Presidente Sarney. Estudar nas escolas Municipal Rural Rosena Sarney, Escola Marli Sarney, Escola Municipal José Sarney. Caso esteja doente, tratar-se no posto de saúde Marli Sarney. Pesquisar na biblioteca José Sarney, que fica na maior universidade privada do estado do Maranhão, aqui em São Luís. Inteirar-se das notícias no jornal O Estado do Maranhão, ou na TV Mirante, ou, se preferir, o rádio, nas rádios Mirante, AM e FM. Se estiver no interior do estado, há disponíveis 35 emissoras de rádio ou 13 repetidoras da TV Mirante, todas de propriedade da família Sarney. Saber sobre as contas públicas no Tribunal de Contas Rosiana Murat Sarney. Ter acesso ao centro da cidade através da ponte José Sarney ou da avenida Presidente José Sarney. Viajar de ônibus para o continente, indo até a rodoviária Quiola Sarney. Tratar de questões jurídicas no Fórum Desembargador Sarney Costa, onde também se encontram a sala de imprensa Marli Sarney e a sala de Defensoria Pública Quiola Sarney. Transitar pelos seguintes endereços: Travessa José Sarney, Rua José Sarney, Rua Marli Sarney, Rua Fernando Sarney, Travessa Rosiana Sarney, Avenida Governadora Rosiana Sarney, Travessa José Sarney, Avenida Sarney Filho, Avenida Senador José Sarney. A relação acima apresentada pode não fazer muito sentido para aqueles que não viveram os 50 anos de dominação política direta da família Sarney. No entanto, constitui-se um retrato da extensão e capilaridade das redes de poder que se constituíram a partir da década de 50, quando se deu a primeira eleição de Sarney ao Legislativo e Federal.
Entre 1950 e até 2014, José Sarney frequentou os mais altos círculos do poder. Foi eleito deputado federal por 3 legislaturas seguidas. É considerado o responsável pelo declínio de um dos mais destacados chefes da política maranhense, Vitorino Freire, quando de sua eleição ao governo do Estado. Foi personagem importante durante as 2 décadas de regime civil-militar, contando, inclusive, com o apoio dos generais presidentes em várias eleições. Foi o primeiro presidente da chamada Nova República. Deixou a presidência e elegeu-se senador por uma unidade da federação que jamais tivera qualquer expressão, tendo, inclusive, ocupado por 3 vezes o cargo de presidente do Senado. Isso tudo sem mencionarmos a extensão de sua fortuna pessoal e familiar, além da propriedade, como eu já citei, do jornal O Estado do Maranhão, o mais importante impresso estadual, a TV Mirante, filiada da Rede Globo, e da Rádio Mirante. O início da vida pública de José Sarney deu-se em 54, quando, oriundo do Palácio do Governo, onde atuava como chefe de gabinete do então governador Eugênio Barros, foi eleito deputado federal, segundo suplente, ainda pelo PSD, com, esses números são muito interessantes, 3.271 votos. Essa é a primeira eleição do Sarney. Mas também é interessante que já nessa primeira eleição surgiram fortíssimos indícios de fraude, uma vez que durante a apuração a candidatura passa misteriosamente da 8ª para a 2ª suplência, após a homologação de resultados numa zona específica aqui, mas isso é um outro caso. A passagem pelo PSD, todavia, foi curta. Pouco tempo depois, o então deputado mudou-se de partido pela primeira vez, em oposição direta a Vitorino Freire, chefe político do PSD, que dominava a política estadual desde a década de 40, Sarney saiu do PSD e filiou-se ao UDN. Em 58, foi eleito deputado federal pelas chamadas oposições coligadas, frente oposicionista composta pelo Partido Democrata Cristão, pelo Partido Republicano e pela própria UDN. Nesta eleição, já começou a se desenhar a sua força eleitoral. Em comparação ao pleito anterior, onde ele havia conquistado 3.271 votos, agora ele recebe quase 15 mil votos. Em outubro de 62, novamente reeleito, novamente pelas oposições coligadas, Sarney obteve a maior votação já conquistada por um candidato de oposição, com 21.294 votos. O crescimento eleitoral de Sarney é visto, sem sombra de dúvida, como uma derrota do vitorinismo. Esse momento, portanto, é considerado como o marco inicial do sarneísmo, cuja consolidação ocorreria nas eleições estaduais de 65. Assim, em contraposição ao vitorinismo, Sarney conduzia suas estratégias eleitorais apresentando-se como candidato do progresso e da ruptura com o passado atrasado e oligárquico. O progresso era materializado nas estradas que cortariam o Maranhão e na eletricidade. Assim sendo, para compreendermos os mecanismos que possibilitaram a vitória de Sarney, é central que sejam articulados, além dos fatores endógenos que eu já apresentei, ainda que muito rapidamente, os fatores exógenos à dinâmica política maranhense, principalmente aqueles que se referem ao apoio declarado de Castelo Branco à eleição do Sarney ao governo estadual de 65. O Castelo publica, né, aqui no Maranhão foi publicado no jornal O Imparcial, em 8 de dezembro de 64, uma entrevista com o Castelo em que ele afirma, cito, o Maranhão, essa passagem ela é muito reveladora do que eu estou investigando. O Maranhão seria o grande campo experimental para a revolução, campo para uma ação moralizadora, campo para demonstrar até que ponto desceu a coisa pública nesse país, e campo para fazer funcionar as potencialidades de um Estado rico, que, paradoxalmente, só tem servido para manter o povo pobre e abandonado. A bandeira moralizadora presente no pronunciamento do primeiro general-presidente foi intensamente incorporada às estratégias eleitorais de Sarney. A atuação do governo federal também foi importante no envio de forças armadas para garantir que as eleições transcorressem no clima de normalidade. Mas a intervenção do governo federal não se reduziu à reforma do Código Eleitoral ou ao envio das Forças Armadas.
incidiu diretamente sobre as engrenagens políticas locais, contribuindo decisivamente para que as forças oposicionistas se aglutinassem em torno de Sarney. As urnas abertas em 65 comprovaram o peso da intervenção federal, e o resultado traduziu na prática os elementos acima apontados. Sarney conquistou 121.062 votos, mais do que a soma dos demais candidatos. O sarnaísmo, portanto, chegava ao poder. A partir de então, e já apresentado no seu discurso de posse, foram destacados os itens que iriam conduzir a ação governamental. Reforma administrativa, visando a moralização e eficiência da máquina de governo. Energia e transporte, educação e saúde. Fomento agropecuário e industrialização. A ideia da racionalização da administração pública, em contraponto com o arcaísmo do vitorianismo, e é engraçado destacar que hoje o slogan do governo Flávio Dino é Maranhão Novo. Esteve presente na composição do secretariado, constituído por jovens técnicos, alguns egressos da SUDENE, cuja ação estaria voltada diretamente para o estabelecimento do desenvolvimento e modernização do Maranhão. Assim, foi criada uma hipersecretaria, o Grupo de Trabalho e Assessoria de Planejamento, que funcionava junto ao gabinete do governador. Em 67, esse grupo de trabalho foi convertido em uma autarquia, a Superintendência do Desenvolvimento do Maranhão, a SUDEMA. O que estava em jogo, então, era a materialização do Maranhão Novo, cujo ponto de partida era a reforma administrativa. No que se refere aos seus aspectos infraestruturais, os focos de atuação recairiam sobre os setores da energia e transporte, condições para a promoção da industrialização e montagem de grandes projetos agropecuários. Assim, foram ampliadas as condições de instalação da usina Boa Esperança e foi criado o Plano Rodoviário Estadual. O Milagre Maranhense, versão estadual do Milagre, foi amplamente divulgado na imprensa nacional e é paradigmático uma reportagem publicada na Veja em 11 de março de 70, na qual foram listadas as conquistas da administração Sarney, como um aumento de 2.000% dos investimentos, a construção da usina hidrelétrica de Boa Esperança pela Companhia Hidrelétrica de Boa Esperança, a realização do asfaltamento de 500 quilômetros de estrada, a instalação de 2.500 quilômetros de estrada de ferro, a instalação da rede de telecomunicações, o aumento dos ginásios estaduais e de matrículas escolares, a construção da ponte de São Francisco, do porto de Itaqui, da barragem do rio Bacanga e o planejamento da cidade industrial. Um silêncio, portanto, nesta reportagem, é revelador. Nenhuma letra sobre a Lei de Terras Sarney. Aprovada em 17 de julho de 69, a Lei de Terras, de número 2979, ou Lei de Terras Sarney, promoveu uma profunda reestruturação fundiária no Estado. Garantiu ao Estado o direito de rever a posse das terras particulares sem comprovação da respectiva cadeia sucessória ou de sua aquisição regular. Estabeleceu a realização da revisão de todos os afuramentos, vendas, revalidações e legitimações de terras do domínio público estadual, a contar pelo decreto número 85A, de 30 de julho de 1946. A regularização das terras do domínio do Estado dar-se-ia como um ato administrativo, com audiência dos particulares interessados, através de ofício ou a requerimento de pessoa interessada, e constituiria no reconhecimento preliminar e na discriminação técnico-jurídica através de análise de um relatório dos membros do recém-criado Departamento de Desenvolvimento Agrário, o DDA. Aqui, para mim, reside uma das mais importantes possibilidades de entendimento do que hoje a gente ainda vive no Maranhão, a ação desse órgão. A documentação do DDA está organizada em caixotes jogados numa sala no ITERMA. Alguns alunos meus, antes da pandemia, né, já estavam começando o processo de organização desse acervo, mas ficou tudo paralisado e está tentando retomar agora. Vamos ver se nesse ano ainda eu consigo.
A documentação desse departamento é lá que se encontram todos os processos que foram implementados, então, para rever a distribuição de terras no Maranhão e, principalmente, para consolidar os latifúndios. Embora conste no texto da lei, em seu capítulo 3º, que a utilização das terras do domínio estadual visaria melhor distribuição das riquezas e que a formação de latifúndios estaria vedada, 2 artigos, em especial, abrem espaço para que esse capítulo vire letra morta. Em primeiro lugar, foi estabelecido que a concessão gratuita de terras da CEIA, quando ficasse demonstrada a necessidade de sua cooperação com empreendimentos de relevante interesse social ou iniciativa pioneira na economia da região. Em segundo, e ainda mais determinante, foi definido pelo artigo 14 da lei que não seriam concedidas terras a proprietários cujas terras não fossem utilizadas com explorações de natureza agropecuária, extrativa ou industrial. No entanto, caso assim fossem, seriam concedidas glebas contíguas às de posse do requerente. Nesse momento específico da lei, estava sendo regulamentada a ampliação das propriedades e, portanto, a possibilidade de formação dos latifúndios. Vale a pena destacar que somente brasileiros maiores de 18 anos e que comprovada idoneidade financeira poderiam apresentar requerimentos para concessão ou aquisição de terra. São esses requerimentos e a tramitação desses processos que se encontram hoje lá nos arquivos do ITERNA. Além dos elementos já apresentados, era exigido que no requerimento fossem apresentadas as disponibilidades locais dos recursos naturais, culturais e humanos. Os títulos, documentos e outros elementos de informação sobre as condições jurídicas, financeiras e econômicas dos interessados. E, por fim, um plano de implantação, ampliação ou exploração da área requerida. Caberia ao DDA a análise da solidez do requerimento para que fossem, então, emitidos os títulos provisórios. Embora conste no corpo da lei que as condições de legitimação de posse e de preferência à aquisição de até 100 hectares estariam estabelecidas pela lei federal e que, salvo para execução de planos de reforma agrária, não se faria sem a prévia autorização do Senado Federal a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 3.000 hectares, foi criado um mecanismo que contribuiu para driblar a intervenção do Senado Federal e a limitação da Constituição, a criação das sociedades anônimas. A literatura sobre o tema é consensual em afirmar que a Lei de Terras consolidou um processo de expropriação e concentração de terras, cujo arcabouço legal teve no decreto número 3831, de 6 de dezembro de 68, um momento de inflexão com a criação da Reserva Estadual de Terras e, principalmente, com o estabelecimento das delegacias de terras. Outro ponto cego da pesquisa do Maranhão, que eu também vou procurar ver se eu consigo descobrir alguma informação nessa documentação que está lá, literalmente jogada no ITERNA. Essa delegacia de terras criada para disciplinar a ocupação no campo maranhense. Bom, já encaminhando para o fim da minha fala, em que pese todo o peso e a importância da Lei de Terras, há ainda algumas questões que eu pretendo explorar nessa pesquisa, além do que eu já apontei aqui sobre a própria Lei de Terras. Bom, a primeira delas, as determinações e impactos da Lei de Terras Sarney, que, ao garantir ao Estado o direito de rever a posse das terras particulares sem comprovação da respectiva cadeia sucessória ou de sua aquisição regular, inicia a trajetória de controle de grandes empresas sobre as terras maranhenses. A segunda questão. A atuação do Departamento de Desenvolvimento Agrário, órgão da Secretaria de Agricultura do Estado do Maranhão, criado durante o governo Sarney, responsável pelo controle do processo de análise dos requerimentos para a emissão dos títulos provisórios para as terras pleiteadas. A terceira questão, que para mim também é central, a atuação da Companhia Maranhense de Colonização, a Comarco,
criada durante o governo de Pedro Neiva Santana, por meio da Lei nº 3.230, de 6 de dezembro de 1971, cuja atuação estendeu-se até 79, e que, em profunda articulação com o Departamento de Desenvolvimento Agrário, assumiu o controle de 2.100.000 hectares de terra, dando início a um intenso programa de colonização, ou seja, desenvolvimento de atividades industriais, agropecuárias, imobiliárias e comerciais, visando a atração de compradores por meio de um vigoroso processo de publicização na imprensa pernambucana, paulista e carioca, de avisos a interessados em aquisição de terras no Maranhão. Eu já pesquisei algumas dessas propagandas e elas se constituem também num interessantíssimo processo, fonte documental, para a gente entender que campanha publicitária é essa. E essa campanha explica hoje, por exemplo, o sul do estado controlado por latifundiários gaúchos. A quarta questão, que para mim também é fundamental, é a atuação dos órgãos de repressão, principalmente naquela região que vai ser o principal objeto de pesquisa, que é a região do Vale do Pindaré, principal local de organização dos trabalhadores rurais na luta pela terra, com destaque para a ação da Polícia Militar, no sentido de intervir no sindicato, prender suas lideranças e, principalmente, garantir proteção e impunidade à ação dos grileiros. Cabe destacar que a presença de militares na região intensificou-se com a construção da estrada Pará-Maranhão. Assim, parte-se do pressuposto que na interface entre ação governamental, órgãos de repressão e grandes empresas capitalistas reside um profícuo caminho para deslindar o processo de expropriação camponesa no Maranhão e principalmente na região que será o objeto principal dessa pesquisa, que é o Vale do Pindaré. Que não por acaso, essa região, o Vale do Pindaré, assumiu o papel de destaque no plano de colonização da comarca, região onde foi, portanto, objeto intenso de atuação dos órgãos de repressão e teve seu território comprado por empresas que acabaram por assumir o controle de extensas faixas de terra, como a Maranhão Agropastoril Limitada, a Mapisa, a Companhia Vale do Rio Sereno, a Frechal, a Ultragás, profundamente relacionada com a atuação e montagem dos aparelhos de repressão, a Bom Pastor, a Santel e a Mafré. Por fim, e aqui eu encerro a minha fala, eu gostaria de destacar um ponto que, a meu ver, tem papel central para o entendimento dos atuais conflitos no Maranhão. Na contramão do cenário nacional, em 1984, deu-se a criação do Escritório do Serviço Nacional de Informação no Maranhão, 84, com o objetivo, nas palavras do seu fundador, que eu entrevistei há 3 anos atrás, sob o compromisso de manutenção do seu anonimato, e ele foi o chefe aqui, né, do Serviço Nacional de Informação, repito, criado no Maranhão em 1984, com o objetivo, e aí eu cito, para dar conta dos problemas do campo. Talvez aí resida uma importante pista para o entendimento do atual nível de violência no campo maranhense. Muito obrigada. Muito obrigada. No primeiro momento, quero agradecer aos colegas Paulo Pinheiro, Machado, a professora Carmen, a professora Mônica, pelas brilhantes falas. Essas são minhas palavras e também de quem nos acompanha. Temos diversos comentários os elogiando e, de fato, né, ímpar, pesquisas de frente, né, e que são muito inspiradoras, trazendo novas abordagens. E, diante do tempo, né, não vamos poder abrir para questões, né? Então, eu vou propor, a partir de uma fala que farei aqui, 1 minuto para cada um, para nós poder, ao menos neste encontro, nós temos aqui para discutir um seminário, né, só com esse tema da mesa, inúmeros e inúmeros dias, né? Mas não é possível. Belíssimo, belíssimo. Tomando
né, por referência, o tema desta mesa, né, o rural redescoberto, eu diria que, ouvindo-os, a gente pode seguramente dizer de que cada recorte que fizermos nesse mundo rural é um mundo, é um universo, é uma totalidade. Só ouvindo-os, a gente já identifica isso. Então, essa totalidade, dentro de outra totalidade, obviamente, né, que eu levo, então, a pedir para o professor e colega Paulo Pinheiro que pudesse nos falar um pouco em relação a essa questão, então, do movimento do contestado, ou guerra do contestado, aí tem uma discussão, né, imensa aí, né, na perspectiva de redescobrir, né, o estudo rural, como ele desnuda a história nacional. Tá? Se pudesse falar um pouquinho, né? Esse não é vamos ver, né, nessa compreensão, ele é uma historicidade que não, ela não é só regional, né? Professora Carmen, também belíssima, né, desafiadora proposta, lhe peço também, na medida do possível, né, que diante dessa desafiadora pesquisa, pudesse falar um pouquinho de como você compreende o judiciário como um ente fortemente presente nas experiências históricas de apropriação da terra na história do Brasil. Pudesse comentar um pouquinho também para nós. Professora Mônica, desafio, né, tua pesquisa, muito grande, muitas questões, assim como os demais colegas, mas eu vou me deter em um aspecto, tem vários, mas vou ter que me deter em um aspecto e pedir, se pudesse nos falar, se é possível dizer, então, que o Sarney, como uma representação política, ele vai construir, então, em todo essa hegemonia, e também se poderia chamar que ele vai construir um capital simbólico. E como esses elementos, eles são, né, fortalecedores desta rede política e social, enfim, dos movimentos sociais, em termos do regional e do nacional, principalmente no que se refere a essa sucessão geracional política. Então, com isso, eu passo a palavra a vocês, né? Temos ainda, né, 7 minutos no meu entendimento aqui. Professor Paulo? Comigo? Tá. Leonita, obrigado pela pergunta. Queria, antes de mais nada, parabenizar as duas colegas, a Carmen e a Mônica, pelas importantes falas, né? Então, eu vou rapidamente, telegraficamente, né, dizer o seguinte. No ano passado, nós fizemos um simpósio aqui na UFSC, reunindo pesquisadores de outras partes do Brasil para debater o contestado, né? E o nome do simpósio até vai ser o nome do futuro livro que nós devemos lançar ainda no segundo semestre, talvez, que se chama O Lugar do Contestado na História do Brasil, né? Uma parte do livro abre um debate com colegas que estudam outros movimentos socio-religiosos, né? É o caso do professor Pedro Lima Vasconcelos, da Universidade Federal de Alagoas, do professor Francisco Regis, lá da Federal do Ceará, né? Do professor Lemuel Rodrigues, da Estadual do Rio Grande do Norte, né? E de outros colegas, né, que participaram desse simpósio e que estão participando dessa obra, né? Ou seja, a ideia, né, é fazer com que as diferenças rurais, em que pese as especificidades e a história de cada momento, de cada movimento desses, né, possa se colocar em diálogo, sim, né? Assim como outros autores já fizeram no passado, a gente pode sim colocar em diálogo estudos comparativos, né, de experiências dentro de uma mais ou menos conjuntura política semelhante, né, que é o início da República no Brasil, né?
Então, né, eu queria só aproveitar esses poucos minutos para fazer essa propaganda, essa pequena propaganda, né? Mas obrigado, Ironita, pela coordenação, obrigado aos colegas, né, pela mesa e Aprendi muito hoje de manhã. Obrigado, um abraço. Professora Carmen. Bom, com relação ao papel do judiciário nessa questão do problema agrário, eu diria que certamente tem um papel fulcral. O papel do judiciário, ou seja, os agentes do judiciário, mas também o papel do direito, né, de como que é visto. Mas, mais especificamente com relação ao judiciário, o professor brasilianista Stuart Schwartz, há 50 anos, já demonstrou no período colonial, né, com aquele burocracia na sociedade colonial, como que os juízes, os ouvidores, desembargadores que vinham para cá para o Brasil se relacionavam com as melhores famílias da terra, que logicamente eram grandes senhores de terra, potentados, e as decisões acabavam favorecendo essas pessoas, né? Como eu disse, o próprio Dom João V interferiu numa sentença judicial do Tribunal da Relação da Bahia. O Cristiano Cristinilo mostra que o Rio Grande do Sul tem um arsenal de fontes que causa inveja a qualquer estado, mas o Cristiano Cristinilo evidencia justamente que as questões eram julgadas de demarcação eram mais pelo presidente de província, inclusive isso, mais pelo presidente de província do que efetivamente pelo aparato judicial, né? Então, mostrando como a justiça e a política estão extremamente interligadas. O período republicano eu estou começando, né, mas você já mostrou bastante também os problemas, né, que o judiciário no Rio Grande do Sul, na República Velha, enfrenta, mas eu dou um caso bastante contemporâneo aqui do Rio Grande do Norte, porque o judiciário ele é fundamental para a gente entender a criminalização de pobres e de pretos. É um absurdo o que acontece no Brasil, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, né? Mas a minha preocupação é com o Brasil. Então, repensar o judiciário, como que o judiciário se vê perante a sociedade, é fundamental quando a gente estuda essas questões, né? Não só no direito agrário, mas como outras questões da vida urbana, da vida citadina, porque o que o Rio vive, aqui vive, né? Eu ia dizer do caso do exemplo aqui do Rio Grande do Norte, no mesmo condomínio de luxo moram 2 desembargadores e um traficante de drogas, conhecidíssimo. Não acontece nada ao traficante. Claro, já é ali vizinho, né? já estabeleceu relações. E isso é sabido aqui. Então, é bastante complicado. Certamente, o judiciário ele tem papel fulcral na perpetuação do problema dos conflitos agrários em prol das grandes famílias, né? Como a Mônica apresentou aí, a família Sarney no Maranhão, um domínio gigantesco. Bom, seria isso, e eu agradeço a oportunidade mais uma vez pela presença, e concordo com o Paulo, a gente está sempre aprendendo, né? A vida intelectual é sempre assim, e eu agradeço muito pela mesa de hoje. Obrigada. Obrigada, Carmen. Professora Mônica? Ironita, assim, tem a gente teria que ter umas 5 vidas, né? Tem um grupo de documentos que eu achei no CIAN que relatam todos os casos de corrupção do Sarney aqui no Maranhão, né? Dentro da fonte do SNI, né? Ele era reconhecidamente tratado como corrupto, e essa documentação mostra uma série de negociatas em que ele foi ampliando, né, o seu patrimônio. Ele é, sem sombra de dúvida, o mais importante homem da República Brasileira. Eu sempre falei isso, mesmo antes de vir para cá, e aqui eu tenho essa certeza ainda maior. Agora, eu queria encerrar minha fala, né, destacando para mim uma questão que é fundamental, que é a responsabilização dessas empresas. Em São Paulo começou um movimento muito forte, né, com o CAF da Unifesp, que levou, né, ao reconhecimento da Volkswagen no envolvimento com os aparelhos de repressão, do envolvimento que teve uma participação fundamental do Ministério Público.
E a Volkswagen liberou, né, liberou 2 milhões para serem investidos em projetos de pesquisa, para, né, que pudessem mapear os desenvolvimentos das relações entre empresas e ditadura. Aqui no Maranhão, né, eu cheguei a investigar essas empresas, olhando para as relações de trabalho aqui em São Luís, principalmente das empreiteiras que estiveram envolvidas na construção das grandes obras do Milagre Maranhense, mas tudo que eu pesquisei acabava no campo, né? Isso é muito revelador. Então, o que eu espero ao final, né? Sei que nunca tem final, mas o que eu espero que essa pesquisa que eu iniciei agora, ela nos leve ao entendimento do papel dessas grandes empresas na apropriação de terras aqui no Maranhão. O que a Ultragaz está fazendo aqui? Como é que se deu esse processo? Como é que as inovações implementadas pela Lei Sarney abriram espaço? Tem locais aqui no sul do Maranhão que os maranhenses não podem entrar. São bares e restaurantes específicos para gaúchos. Maranhenses não entram. Então, essas empresas, a gente tem que começar também um processo de pensar a ditadura para além dos grandes centros urbanos, para além do Rio e São Paulo. E olhar para as vinculações que essas empresas tiveram aqui no Maranhão, né, sob o respaldo, né, dos aparelhos de repressão que elas utilizaram para se apropriar de extensíssimas propriedades de terra. É isso que eu quero, né, ao final, ou pelo menos numa conclusão parcial dessa pesquisa, iniciar um processo de discussão sobre a responsabilização. A gente não pode atribuir todos esses dados que eu apresentei aqui, alarmantes de conflito de terra, a questões pequenas de disputas entre locais. Isso é muito maior. E é lá que eu pretendo chegar. Então, muito obrigada, eu agradeço a todos pela oportunidade de apresentar aqui uma parte da minha pesquisa. Muito obrigada, Ironita, um beijo grande para você, para a Carmen, para o Paulo, e agradecer a todos que nos estão acompanhando até agora. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, reitero, né, as palmas virtuais pelas belíssimas apresentações, desejando a você sucesso nas empreitadas, que são desafiadoras, com certeza, né? Estamos muito felizes e concordo, a gente aprendeu muito nessa manhã. E no último 1 segundo que resta, eu quero reiterar, né, a fala inicial, agradecendo, né, a comissão organizadora do evento, esplêndido, perfeito, uma dedicação de 1 ano, como a gente sabe, o nosso obrigada. Reiterar também o agradecimento à nossa presidenta, né, e a nossa diretora, que agora está concluindo o belíssimo mandato, professora Márcia Mota, pela excelente exposição de ontem, né, pelas articulações que conseguimos fazer a partir, né, do seu pensamento e da sua produção, nossa obrigada. E, acima de tudo, o agradecimento a todos os pesquisadores que se preocupam com esse universo chamado rural. Nosso obrigado, nosso desejo de força, continuarmos nesta luta, né, que não está fácil de ser, né, colocada as nossas forças na batalha, mas a história precisa estar presente. E assim eu encerro desejando a todos que nos acompanharam, além de agradecer, né, e a todos os participantes, um proveitoso evento. Forte abraço a todos e até a próxima.